Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Este episódio é uma experiência diferente. É possível que os fãs deste programa já o tenham ouvido. Originalmente publicado em 2024, com o título A Teoria das Crianças Falsas: Sandy Hook e o Julgamento de Alex Jones, este episódio ficou sempre na minha memória como um dos meus favoritos. A verdade é que Alex Jones, figura cimeira do conspiracionismo contemporâneo e personagem fascinante para alguém com a minha personalidade e com os meus interesses, sempre despertou em mim reações muito contraditórias. Se, por um lado, o considero irresistível, também é verdade que no final do dia e contas feitas, uma figura como ele não é nada saudável para uma sociedade. Por vezes inegavelmente divertido, por vezes mentiroso sem escrúpulos, Alex Jones é um monstro que nos faz rir, um boneco perigoso, e por isso foi com algum alívio que acompanhei o seu julgamento no caso Sandy Hook, que este episódio tentou descrever da melhor forma. Mas faltava uma coisa importante a este episódio quando o publiquei em 2024. Faltava o final. A história, digamos que parava a meio, já vão perceber como e porquê. E eu fiquei sempre com uma pequenina irritação com isto, por não ter podido chegar ao fim desta tragédia. Por isso, e pela primeira vez neste podcast, fazemos uma republicação de um episódio, mas com conteúdo acrescentado, com um capítulo final onde atualizamos o destino de cada personagem. Se tiverem um episódio bem presente na cabeça e quiserem só mesmo ouvir esta parte final e nova, por favor vão à descrição do episódio que eu vou lá deixar o timecode onde devem clicar para saltar diretamente para essa parte. Mas, na verdade, o que eu recomendo mesmo é que ouçam tudo desde o início até ao fim. Porque esta é uma história realmente surpreendente, cheia de reviravoltas e de imprevistos, uma mistura caótica da pior tragédia humana, da paranoia histérica, de aproveitamento financeiro da vida dos outros, tem um julgamento em tribunal e, finalmente, tem aquilo que parece ser, quase de certeza, a queda de uma das plataformas conspiratórias mais importantes do século XXI. Se valeu tudo de alguma coisa ou não, fica ao vosso critério, depois de ouvirem até ao fim. Por isso, caros ouvintes, bem-vindos à versão 2.0 da Teoria das Crianças Falsas, Sandy Hook e o Julgamento de Alex Jones. Na manhã de 14 de dezembro de 2012, Adam Lanza, um jovem de 20 anos armado com uma semi-automática AR-15, entrou na Sandy Hook Elementary School na cidade de Newton, no Connecticut, e começou a disparar. As primeiras vítimas foram a diretora e a psicóloga escolar que se apressaram a correr na direção dos tiros. A seguir, Lanza entrou em 2 salas de aula. Numa delas, matou uma professora e 14 crianças. Na outra, mais uma professora e outros 6 alunos. Finalmente, Lanza apontou a arma à própria cabeça e suicidou-se. Tudo isto aconteceu em 6 minutos. Quando finalmente chegaram à escola, quer a polícia, quer os profissionais de emergência médica encontraram centenas de crianças em pânico e dentro do edifício os corpos de 6 adultos e 20 crianças. O mais novo chamava-se Noah Posner e tinha apenas 6 anos. As notícias do tiroteio foram recebidas com um misto de choque e frustração. Mais um jovem armado com uma semi-automática, mais um tiroteio numa escola americana, mais uma interminável lista de vítimas. 2 dias depois, o presidente Obama visitou Newtown, discursou sobre a importância do já famoso, mas sempre adiado, gun control e reuniu com as famílias das vítimas que partilharam as histórias da manhã antes do tiroteio, a última passada com os seus filhos.
Mais tarde, o presidente diria que tinha sido a única vez que tinha visto os agentes do FBI a chorar em serviço. E isso não nos surpreende. 20 famílias tinham perdido os seus filhos, netos, sobrinhos e irmãos, tudo crianças entre os 6 e os 11 anos, violentamente assassinadas a sangue frio por uma arma produzida para a guerra. Seguiu-se tudo o que vemos nos filmes. A imprensa americana choveu sobre Newtown, enchendo as ruas de equipas de filmagem com os seus holofotes apontados a repórteres encasacados. Houve vigílias à luz das velas, murais com ramos de flores, postais coloridos e ursinhos de peluche. Os funerais foram indescritíveis. Veronique Posner, a mãe de Noah, exigiu que a cerimónia decorresse de caixão aberto, com a cara do rapaz tapada por um suave tecido branco. Lenny Posner, o pai, descreveria mais tarde a sensação aterrorizadora de beijar a testa do filho e senti-la fria. Mas por entre o horror, estes pais reuniram a coragem de transformar a tragédia dos filhos num momento de sensibilização. Robbie Parker, pai da pequena Emily, tentou controlar os nervos num púlpito à frente de dezenas de jornalistas, tudo para humanizar a sua filha. A Emily era inteligente, criativa e amável. Estava sempre pronta a experimentar coisas novas, exceto comida. Adorava usar os seus talentos para tocar a vida dos outros. Era uma artista excepcional e andava sempre com os seus lápis e marcadores para nunca perder a oportunidade de fazer um desenho para quem a rodeava. Emily era a mentora das duas irmãs mais novas e adorava ensiná-las a ler, dançar e descobrir as pequenas alegrias da vida. E Veronique, a mãe de Noah, foi entrevistada por Anderson Cooper, o famoso jornalista da CNN, produzindo a icónica frase: "São precisos 9 meses para criar uma vida humana, mas apenas alguns segundos para que uma AR-15 a leve da superfície da Terra." Na mesma semana, foi com a filha mais velha e irmã de Noah a um salão de tatuagens e tatuou no pulso uma pequena rosa com asas de anjo e, por baixo, o nome do seu filho. Mas estas não foram as únicas reações ao tiroteio de Sandy Hook. Escreve Amanda J. Crawford, uma jornalista que acompanhou a família Posner ao longo do seu processo de luto. 2 dias depois do massacre, forças malignas foram atraídas para Newtown. Dezenas de habitações particulares e empresas receberam chamadas telefónicas ameaçadoras. As autoridades tiveram que evacuar uma missa na Igreja Católica de St. Rose of Lima. Trolls espalharam informação falsa online. Impostores fizeram passar-se por elementos da polícia ou familiares das vítimas e criaram perfis de redes sociais falsos em nome do assassino. Uma mulher no Bronx, em Nova York, fingiu ser tia de Noah, solicitando doações em seu nome, e um homem passeava-se pelas ruas a fazer vídeos, enquanto proclamava que o tiroteio tinha sido um ataque de bandeira falsa. Antes de finalmente abandonar a cidade, fez passar-se pelo tio do atirador, enganando vários jornalistas. Ataque de bandeira falsa, em estrangeiro false flag, um dos termos favoritos dos teóricos da conspiração e que já encontramos várias vezes aqui no podcast. De forma simples, uma false flag é toda a operação desenhada e executada para atirar as culpas para outra pessoa. Daí a ideia da bandeira falsa que um barco pode hastear para fazer passar-se por uma embarcação de outro país. Mas a rapidez da chalupice que chegou a Newtown não se explica apenas pelo conspiracionismo habitual. É que, para uma certa percentagem de teóricos da conspiração americanos, os tiroteios em massa tão em voga nos Estados Unidos não eram o que pareciam ser. Para os apoiantes ferrenhos da segunda emenda da Constituição americana, que garante o direito dos cidadãos to keep and bear arms, isto é, ter armas e andar armados, um tiroteio era sempre uma ameaça política.
Os corpos das vítimas ainda não tinham arrefecido e já os democratas e liberais ameaçavam nova legislação de controlo de armas, encolhendo a amplitude da segunda emenda e levando a uma alegada crise constitucional. Se fossem paranoicos, podiam até imaginar que tudo não passava de um plano para desarmar a população e torná-la mais vulnerável ao controlo governamental. E se fossem mesmo paranoicos, podiam até defender que o Estado seria capaz de executar as tais operações de bandeira falsa só mesmo para encontrar a desculpa perfeita para proibir as armas. Por isso, o que aconteceu em Sandy Hook foi uma tempestade perfeita. Logo nas primeiras horas, houve a típica confusão informativa. Não se sabia se era um atirador ou vários, quantas armas tinha, que arma utilizara para matar as crianças. A fome de novidades levou os jornalistas a apontar o microfone a tudo o que se mexesse, obtendo assim uma série de versões confusas e contraditórias sobre o tiroteio. Chegou-se ao ponto de identificar o atirador como Ryan Lanza, o irmão de Adam Lanza, uma vez que, por motivos na altura misteriosos, o Adam andava com a identificação do Ryan na carteira. E no meio destas ambiguidades e rumores, a incerteza de uns deu lugar à paranoia de outros. Está tudo mal explicado, a coisa não cola. E somando todas as inconsistências à ideia de que os democratas vinham aí, que é como quem diz, juntando ao vácuo de informação uma intenção maligna, estavam reunidos os ingredientes para a teoria da conspiração de Sandy Hook. O tiroteio não aconteceu como nos dizem e é tudo um plano para ficarem com as nossas armas. Cerca de um mês depois do massacre, um vídeo que explicitava algumas dúvidas, entre aspas, sobre Sandy Hook, reunira já 10 milhões de visualizações no YouTube. E na primavera de 2013, menos de 4 meses depois do tiroteio, uma sondagem nacional revelou que um quarto dos americanos acreditava que alguns factos sobre Sandy Hook estavam a ser escondidos do público para beneficiar uma agenda política. Mas então, que dúvidas poderiam ser estas? Que factos escondidos desafiavam a narrativa oficial? Como sempre, há várias versões e variações, mas numa coisa, a esmagadora maioria das teorias da conspiração sobre Sandy Hook concordavam: ninguém morreu naquele dia. Nem a diretora da escola, nem a psicóloga, nem os 6 adultos, nem sequer as 20 crianças. É tudo mentira. E entender como alguém pode acreditar nisto é apenas o primeiro passo para perceber como uma teoria da conspiração tão deslocada pode destruir a vida de muitos inocentes. Para nos ajudar, nada como recorrer à Bíblia do conspiracionismo sobre Sandy Hook. Nobody died at Sandy Hook, : It was a FEMA drill to promote gun control. Em português, qualquer coisa como ninguém morreu em Sandy Hook, : foi um exercício da FEMA para promover o controle das armas. O livro está acionado por um tal Mike Palasek, que parece ser um escriba para toda a obra e autor de outros clássicos como Joe Coffey's Revolution, KGB, Terror Nation, The Last Liberal Outlaw, The Progressive Avenger, Looking for Bigfoot, Sweat, : Global Warming in a Small Town and Other Tales from the Great American Westerly Midwest e ainda And I Suppose We Didn't Go to the Moon Either. Na verdade, Mike Palasek é apenas um dos editores do livro. O outro é um senhor chamado Jim Fetzer. Já vamos a ele. Mas para já, quero que imaginem uma daquelas antologias académicas tipo História de França ou Cinema Contemporâneo Internacional, em que vários especialistas contribuem, cada um com o seu capítulo. Nobody Died at Sandy Hook segue exatamente a mesma lógica, mas parece ter sido paginado numa versão de 1997 do Microsoft Word e inclui ensaios com títulos como 6 sinais de que a escola primária de Sandy Hook estava fechada, o médico forense : mais perguntas que respostas, top 10 razões porque Sandy Hook foi uma fraude elaborada, Sandy Hook : analogias com os ataques bombistas de Londres,
O nexus da tirania, Tucson, Aurora e Sandy Hook, e o aparentemente autobiográfico, será que os cépticos de Sandy Hook têm mentes retorcidas? É impossível resumir as 421 páginas sem tornar este episódio interminável e até bastante aborrecido, mas tentemos tocar nos pontos principais. Para Palasek, Fetzer e os seus coautores, ninguém morreu em Sandy Hook. O tiroteio, entre aspas, foi uma espécie de teatro organizado pela administração Obama com um único objetivo: provocar a revolta, a tristeza e a fúria nos cidadãos e levá-los a acreditar que retirar as armas ao povo é a única forma de evitar outro desastre. Sandy Hook não era uma escola real, era um edifício vazio, entretanto decorado como se fosse o decor de um filme para servir de cenário ao tiroteio. Adam Lanza nem sequer existia, era uma construção ficcional e por isso nunca entrou naquela escola e não disparou aqueles tiros. O pequeno Noah Posner não morreu naquela manhã, provavelmente nem sequer existiu, assim como as outras alegadas vítimas. As caras e os corpos que vemos nas fotografias, vídeos e reportagens são de outras crianças com outras identidades cuja imagem foi, digamos, emprestada à fraude. E, acima de tudo, os pais das crianças são os famosos crisis actors, atores de crise, indivíduos pagos para interpretar o papel de homens e mulheres em horrendo sofrimento pela morte dos seus filhos. Um exemplo, Robbie Parker, o pai da Emily, que conhecemos há pouco, a falar aos jornalistas. Os teóricos da conspiração chamam a atenção para o facto de, segundos antes de começar a sua conferência de imprensa, o Parker sorrir para alguém ao seu lado e, momentos depois, já à frente dos microfones, é tomado pela emoção e tem que se controlar para não chorar. Para os psicólogos de internet, este é um sinal inegável de fraude. O deslize de um mau ator que sorriu antes de entrar em palco sem saber que já estava a ser filmado. O mesmo deslize aconteceu a Lynn McDonald, outra mãe que perdeu uma alegada criança e que comete o crime de sorrir durante uma entrevista com Anderson Cooper. Ao fazer debunking de vários argumentos conspiratórios, a Snopes oferece uma explicação. Os pais que perderam crianças não andam de um lado para o outro taciturnos e inconsoláveis, sem exibir qualquer emoção além da tristeza. Qualquer um deles podia ter sorrido imediatamente antes ou enquanto falava da sua criança, devido a um grande número de razões, ou porque estavam a reagir a algo engraçado, ou porque estavam a expressar uma nervosa ansiedade relativamente a falar para uma audiência televisiva nacional, ou porque se estavam a lembrar de alguma memória feliz da sua criança falecida. De facto, o áudio da porção da entrevista de Lynn McDonald com Anderson Cooper, que foi usado em vários vídeos de conspirações, tem o seu som convenientemente removido para que os espectadores não consigam ver por si mesmo porque é que ela está a sorrir. Isto é, porque está a partilhar memórias de como a sua filha era feliz e como a amava tanto. E por falar em entrevistas com a CNN, lembram-se da Veronique, a mãe do Noah, que falou com o Anderson Cooper no início do episódio? Momentos depois da entrevista, começaram a correr versões de má qualidade desse vídeo na internet e graças a um qualquer glitch técnico na pixelização da imagem, em certos momentos a ponta do nariz do Anderson Cooper parece desaparecer ou diluir-se no cenário atrás dele, atrás do Anderson Cooper e atrás do seu nariz. São só uns segundos, mas foram suficientes para pôr os teóricos da conspiração a concluir que tanto Cooper como a Veronique não estavam lá em Newtown, mas sim num estúdio e a usar um croma, aqueles fundos verdes dos efeitos especiais. Os factos do próprio tiroteio também são postos em causa. Um dos argumentos mais comuns e provavelmente o mais revoltante e estúpido que alguma vez li em 49 episódios deste podcast é resumido por Vivian Lee, uma das autoras de Nobody Died at Sandy Hook. Ela descreve-o da seguinte forma: de acordo com as autoridades, apenas uma das vítimas sobreviveu.
Assim, em menos de 5 minutos, Adam Lanza matou 26 pessoas e depois a si próprio, produzindo apenas um ferido. Esta é uma percentagem de sucesso de 96%, uma pontaria impossível de encontrar até nos melhores atiradores. Mike Powers, um investigador militar profissional e especialista em balística, diz que este cenário é uma impossibilidade física. Nem sequer está convencido que Adam Lanza fosse uma pessoa real. Há variadas formas de atacar este argumento. Primeiro, se Adam Lanza disparou 154 balas e acertou em 26 pessoas, eu diria que isso corresponde a uma pontaria de 16% e não acredito que perdi tempo a fazer este cálculo, mas não resisti. E segundo, a maioria das vítimas estava escondida com a professora na casa de banho da sua sala de aula. 14 crianças amontoadas num espaço com poucos metros quadrados. Deixo ao vosso critério se matar mais de uma dezena de miúdos pequenos num espaço apertado com uma semiautomática corresponde a, uma pontaria impossível de encontrar até nos melhores atiradores. Mas há mais argumentos, claro. Este é mais divertido. É que, segundo os teóricos da conspiração, as crianças alegadamente assassinadas por Adam Lanza voltaram a aparecer mais vivas que nunca em diversas ocasiões. Primeiro, temos a participação de pelo menos 8 vítimas do atentado, incluindo o pobre Noah Posner, como membros do Sandy Hook Elementary School Choir, no espetáculo da Super Bowl, 3 meses depois do tiroteio. Um evento, claro, que foi transmitido em direto para todo o país. E temos ainda o exemplo de Emily, a filha do Robbie Parker, supostamente fotografada com o presidente Obama quando este visitou Newtown. E eu agora ia fazer um qualquer comentário irónico, mas o artigo da Snopes já diz tudo. Aparentemente, é suposto acreditar num esquema incrível no qual os pais de uma rapariga morta, que na verdade não está morta, porque tanto ela como os seus pais são participantes numa fraude elaborada, não só se esqueceram completamente que a sua filha deveria estar morta e a trouxeram para um encontro com o presidente dos Estados Unidos, mas também foram tolos ao ponto de partilhar fotografias desse momento na internet para que todos pudessem ver. E de facto, ao longo de Nobody Died at Sandy Hook, somos constantemente confrontados com alegadas provas, entre aspas, de baixíssima qualidade, especialmente nos artigos associados a 2 nomes em particular. O primeiro é Jim Fetzer, que surge como co-autor do livro. Ora, este Fetzer já passou por este podcast. Ele foi um dos fundadores da Scholars for 9/11 Truth, uma das várias organizações dedicadas a revelar a suposta verdade sobre o 11 de setembro, que na sua visão foi também uma operação de bandeira falsa. Fetzer é, por si só, uma figura fascinante. Durante anos foi um filósofo minimamente respeitado na academia americana, em particular nas áreas da linguística e da computação, mas a partir dos anos 90 parece ter fritado a pipoca e dedicado todo o seu tempo a teorias da conspiração sobre a morte de JFK, o 11 de setembro, o negacionismo do Holocausto e até a teoria de que Paul McCartney, dos Beatles, morreu nos anos 60 e foi substituído por um sósia. De tal forma drástica foi a sua transformação de filósofo da academia em teórico da conspiração que num artigo sobre ele, Amanda J. Crawford cita um ex-colega do Fetzer, o professor universitário Paul S. Davies, que diz-se genuinamente confuso e genuinamente perplexo com a trajetória do ex-companheiro. Apesar do seu passado na área da filosofia, Fetzer é o culpado de alguns dos piores momentos de todo o livro. Um dos alegados artigos de Fetzer é particularmente revelador do seu método de pensamento, da sua epistemologia pessoal, isto é, como é que ele avalia o que é ou não verdade e que provas ou evidências decide valorizar.
No artigo Even Obama Officials Confirmed That It Was a Drill, ou seja, até oficiais de Obama confirmaram que foi um exercício, Fetzer transcreve partes de uma entrevista de uma tal Sophia Smallstorm, realizadora de um documentário chamado Unraveling Sandy Hook, a um tal Paul Preston, apresentado como um especialista em escolas de Los Angeles. Vale a pena citar longamente. Smallstorm. Contactou alguém? Falou com alguém? Não digo oficialmente, mas entre a sua rede de contactos. Preston. Sim. Smallstorm. E o que é que eles acham disto tudo? Preston. Quase toda a gente foi unânime. Foi uma bandeira falsa. Devo dizer que tenho muitas fontes nesta área e em áreas adjacentes. Tenho muitas fontes no que toca àquilo que se passa com o presidente e a sua administração, e todas essas fontes me dizem que foi uma bandeira falsa. Smallstorm. São semi-oficiais? Que tipo de fontes são? Preston. Deixe-me dizer-lhe que são fontes muito próximas da administração que sabem o que se passa. Smallstorm. A sério? Então são insiders? Preston. Oh, sim. Smallstorm. E dizem que foi uma bandeira falsa porque conseguiram descobri-lo ou têm conhecimento de causa, têm conhecimento factual? Preston. Têm conhecimento factual. É tudo parte do plano. Disseram muitas coisas, algumas delas não posso revelar aqui, mas encaixam na narrativa do movimento anti-armamento e de desarmamento da América, e esse é o foco. Ou seja, Paul Preston, um especialista em escolas de Los Angeles, diz que tem amigos e fontes únicas na administração Obama, anónimas, claro, e que não lhe revelam um único pedaço de informação que não seja público, a não ser apenas e só aquilo que confirma a sua teoria da conspiração. Este é um método típico nestes teóricos da conspiração, a entrevista a um indivíduo que se auto-intitula especialista e diz ter fontes secretas ou no governo, ou na CIA, ou nas Nações Unidas, e outra personagem desta história cairá que nem um patinho na mesma esparrela, como veremos mais à frente. Mas Fetzer não está sozinho. Particularmente intragável é o outro grande pai das teorias da conspiração de Sandy Hook, Wolfgang Halbig, um homem com o aspecto de uma batata abandonada ao sol. Um alegado especialista em segurança escolar que, pouco depois do atentado, desatou a contactar as autoridades de Newtown para as ajudar na investigação do tiroteio. Quando, compreensivelmente, a polícia local recusou o seu insistente voluntarismo, Halbig parece ter-se ofendido e foi a correr para os braços dos teóricos da conspiração. Diz-nos Amanda J. Crawford: suspeito, na minha opinião de consultor, e fazendo isto há muito, muito tempo, que Sandy Hook foi um evento scripted, planeado, disse Halbig numa entrevista. Apelidou o massacre de uma ilusão e abriu uma página GoFundMe para pagar a sua investigação. Com a ajuda de Alex Jones e do programa InfoWars, reuniu quase $22 mil em apenas 2 meses. Financiado pelos fãs de teorias da conspiração, Halbig meteu-se no avião e foi até Newtown com uma pequena equipa de filmagens. Visitaram o quartel de bombeiros locais e Halbig acusou o comandante de estar metido na conspiração e aparentemente quase ia havendo pancadaria e correram com ele aos gritos. Também pediu a palavra numa reunião do School Board local, onde discursou longamente sobre as contradições da narrativa do tiroteio e foi recebido com um amedrontado e constrangido silêncio por parte da assistência. E, no geral, passeou-se por Newtown a importunar habitantes aleatórios, sempre à espera de fazer, claro, cair a máscara. É que para Halbig, o tiroteio não era a única fraude. Toda a cidade era, nas suas palavras, sintética, isto é, uma cidade construída exclusivamente para pôr em prática a conspiração. Uma espécie de Truman Show em formato Vila Pequena. E um dia, depois de semanas a ser recebido com gritos ou com silêncios, Halbig recebeu um e-mail de um habitante de Newtown. Aliás,
um ex-habitante que se mudara para a Flórida há pouco tempo, um homem com um interesse profundo nas teorias da conspiração sobre Sandy Hook e na forma como se propagavam. Mas não era um teórico ou um paranoico. Era, isso sim, Lenny Posner, o pai de Noah. Quem mais sofreu com a propagação de teorias da conspiração sobre Sandy Hook foram as próprias famílias das vítimas. O motivo é simples. Para os teóricos, os pais das alegadas vítimas não eram seres humanos em um luto profundo. Eram, isso sim, atores pagos, cúmplices voluntários de uma charada nacional, colaboradores de uma cabala para enganar os cidadãos. Onde a maioria do mundo via um casal a lidar com a morte de um filho, os teóricos viam um número de teatro que era essencial interromper. E por isso, o casal Posner, assim como outras famílias de Sandy Hook, passaram os meses até os anos seguintes a serem basicamente perseguidos. Diz-nos Amanda J. Crawford. As suspeitas tornaram-se acusações. A cuspir mentiras, os interlocutores exigiam a verdade de forma agressiva. Veronique recebeu especial atenção por ser judia e estar a falar de armas. Foi acusada de trabalhar para as Nações Unidas. Veronique Posner, a diplomata criminosa de origem suíça e israelita, a defender o controle de armas, lia-se num blog de conspirações. Os detalhes das suas vidas foram escrutinados. A certa altura, Veronique e Lenny alugaram um apartamento em Danbury, no Connecticut. A sua antiga casa em Newtown ficou vazia e uma empresa de limpezas trabalhou na casa com um contentor de lixo à porta. Os teóricos da conspiração tiraram fotografias e colocaram-nas online, assim como os registros públicos das propriedades de Posner, especulando que a casa estava a ser destruída para ocultar provas. As pessoas enviavam ameaças. Alguém escreveu a Veronique no Facebook que ela e a sua família mereciam morrer. O casamento de Lenny e Veronique não aguentou e acabaram por separar-se. Nos anos seguintes, Lenny viveu sozinho, saltando de casa em casa sempre que os teóricos descobriam a sua morada e a publicavam na internet. Era uma espécie de fugitivo. Fugia da dor, da morte do filho, mas também daqueles que diziam que Noah nem sequer tinha existido. Mas a sua forma de lidar com a situação foi, no mínimo, de campeão. É que numa daquelas estranhas ironias da vida, Lenny era um apreciador de teorias da conspiração. Não acreditava explicitamente em nenhuma, mas de vez em quando até gostava de ouvir o programa do Alex Jones e também de fantasiar sobre a verdade por trás do 11 de setembro ou de outros acontecimentos internacionais. No fundo, fazia o que nós fazemos aqui neste podcast, brincar às conspirações, com cuidado para não cair. E por isso, quando os teóricos viraram as suas atenções para a sua própria família, Lenny sentiu que os compreendia, pelo menos em parte, entendia a sua forma de pensamento, já lá estivera, ainda que só em exercícios de imaginação, e por isso fez algo que para a maioria de nós será verdadeiramente inimaginável. Decidiu falar com os teóricos da conspiração, com os homens e mulheres que negavam a existência do seu filho morto. Mais tarde, contaria que contactou Wolfgang Halbig, mas este só aceitaria falar com Lenny Posner se este aceitasse exumar o corpo de Noah. Também Alex Jones lhe deu com os pés, exigindo primeiro uma prova documental de que aquele Lenny Posner era mesmo Lenny Posner e não, claro, um ator do Deep State. Mas Lenny teve mais sucesso na internet, acabando por meter-se em fóruns conspiratórios de Facebook e publicando o equivalente a um "estou aqui, perguntem-me o que quiserem". Ouviu de tudo, perguntas gráficas sobre o cadáver do seu filho, acusações de conluio com a administração Obama ou de ter lucrado milhões com a história do tiroteio, mas foi generoso. A certa altura, como que a testar a elasticidade das crenças dos teóricos da conspiração,
até disponibilizou uma série de documentos sobre o filho Noah, incluindo a certidão de nascimento, a certidão de óbito, relatórios escolares e até o relatório da autópsia. Não sabemos quantas pessoas resgatou do buraco do coelho, mas sabemos que a certa altura se fartou, aliás, compreensivelmente. E a partir daí deu início à carreira que ainda hoje mantém, uma espécie de justiceiro online. Lenny descobriu que os teóricos da conspiração estavam a usar fotografias do seu filho Noah. Fotografias essas que, legalmente, tecnicamente, lhe pertenciam a ele. Por isso, desatou a disparar queixas a torto e a direito. Afinal, os teóricos usavam fotografias para as quais formalmente não tinham direito de distribuição e com esta simples técnica de copyright infringement, Lenny conseguiu remover centenas de conteúdos sobre o seu filho Noah da internet. Mas não parou aqui. Aliando-se a um grupo de voluntários, criou a Honor Network, uma espécie de associação sem fins lucrativos para combater a difamação e o ódio online. Quanto mais chalupas publicavam os seus dados pessoais na internet, mais Lenny respondia com queixas às grandes plataformas. Os teóricos da conspiração até já o conheciam, não apenas como um ator de crise de Sandy Hook, claro, mas como uma espécie de Batman digital. E uma das pobres vítimas do seu espírito justiceiro foi, claro, finalmente, o nosso velho amigo Alex Jones. Eles estão a lançar ataques, estão a preparar-se, estão a aquecer. Têm uma maioria ainda maior no Congresso e controlam o Senado. Eles vêm atrás das nossas armas. Eu disse-vos, fiquem atentos a tiroteios em massa e, magicamente, aconteceu. Eles vêm aí, eles vêm aí, eles vêm aí. Foi assim que, a 14 de dezembro de 2012, no dia em que Adam Lanza matou 26 pessoas, Alex Jones, o grande teórico da conspiração americano, apresentou o tiroteio de Sandy Hook à sua audiência de milhões de espectadores. Para os ouvintes regulares deste podcast, Jones dispensa apresentações, mas é importante defini-lo nem que seja brevemente. Desde os anos 90 que Alex Jones e o seu programa InfoWars são os epicentros do conspiracionismo americano. Imaginem um locutor de rádio extraordinariamente paranoico, de voz rouca e gestos dramáticos, com um programa diário de 4 horas de duração, no qual só faz uma única coisa: incutir o medo da nova ordem mundial e dos globalistas, isto é, a elite que procura instituir um governo tirânico mundial. Jones tem sido o grande cronista da paranoia americana. Nos anos 90, penetrou em Bohemian Grove, fez esperas à porta do Clube Bilderberg, aos gritos com o megafone, e revelou, entre aspas, o satanismo pedófilo das elites. No início do século XXI, explicou a toda a gente como o 11 de setembro foi um inside job por parte da administração Bush para provocar a guerra no Iraque e diminuir as liberdades dos americanos. Ao longo dos anos, qualquer atentado terrorista internacional ou doméstico foi interpretado como uma bandeira falsa, com o objetivo de provocar o pânico social e retirar as armas aos cidadãos. E claro, em 2016, Jones apoiou a candidatura de Donald Trump à presidência, acreditando que só um homem como Trump podia, nas famosas palavras, drenar o pântano. Tal como é habitual em teóricos da conspiração deste género, vê-se como um grande defensor das criancinhas. Ajudou a propagar a teoria da conspiração do Pizzagate, segundo a qual as elites americanas organizavam orgias pedófilas na cave de um restaurante em Washington, D.C. E por tudo isto, não admira que quando Sandy Hook aconteceu, Alex Jones se tivesse arrumado confortavelmente no campo daqueles para quem o tiroteio era um verdadeiro teatro, uma ficção, um evento sintético. E uma vez que o seu programa, o InfoWars, conseguiu reunir ao longo das décadas literalmente milhões de espectadores, nos anos a seguir ao tiroteio, Alex Jones transformou-se no grande propagador de teorias da conspiração sobre Sandy Hook. No entanto, foi longe demais, cometeu um erro.
não se limitou a atacar os globalistas. Alex Jones propagou a ideia de que pessoas como Lenny Posner, Veronique e outros pais de Sandy Hook eram atores de crise e os seus filhos não tinham morrido. E por isso, em 2018, 8 famílias de Sandy Hook decidiram processar Alex Jones por difamação. Na verdade, foram 3 casos separados, 2 no Texas, incluindo Lenny Posner, o estado em que Alex Jones vive e onde filmava o Infowars, e outro caso no Connecticut, o estado, claro, onde decorreu o tiroteio. E como basicamente os 3 casos são muito parecidos nos seus contornos, aqui não os vamos separar, vamos olhar para eles como um conjunto. O argumento de Lenny Posner e das outras famílias de Sandy Hook era muito simples. Ao acusar estes pais e mães de serem atores de crise e de estarem a mentir sobre a morte dos próprios filhos, Alex Jones estava a difamá-los, a produzir um sério dano reputacional, mas também moral e emocional. Além do facto, claro, de alimentar as paranoias de todos aqueles que perseguiam os pais de Sandy Hook e que os impediam de fazer o seu luto e voltar a ter uma vida tranquila. O contra-argumento de Alex Jones era também relativamente simples. Como grande defensor da primeira emenda dos Estados Unidos, isto é, da liberdade de expressão, Alex Jones dizia que podia basicamente dizer o que quisesse. Mas a sua defesa ia mais longe. Ele tinha uma espécie de defesa pessoal e psicológica. Ele dizia que tinha havido tantos casos de bandeira falsa ao longo da história que assim que Sandy Hook apareceu, o desgraçado não conseguiu ter outra reação, apesar de mais tarde ter alegadamente voltado atrás e dito por meias palavras e meias verdades que se calhar Sandy Hook tinha mesmo acontecido. Mas a partir de abril de 2018, quando todos estes casos deram entrada nos tribunais do Texas e do Connecticut, o império conspiratório de Alex Jones começou a tremer. É que, visto de fora, sendo uma plataforma com milhões de ouvintes, com infomercials constantes a milhares de produtos e que recebia a bênção de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, o Infowars deveria ser uma estrutura enorme, rica, potente, capaz de se defender em tribunal de qualquer ameaça. No entanto, não foi isso que aconteceu. Na verdade, os julgamentos de Alex Jones foram até bastante anticlimáticos e até humilhantes para ele. E porquê? Porque tanto Alex Jones como a sua empresa e os seus advogados fizeram a geneira da grossa. No sistema judicial americano existe uma fase processual chamada discovery. É o momento no qual tanto a defesa como a acusação disponibilizam elementos de prova, todos os documentos, testemunhas, etc., necessários para o caso. Acontece que poucos meses depois de começar a discovery, os vários tribunais descobriram que Alex Jones estava a ocultar uma série de mensagens e e-mails que lhe tinham sido solicitados. E é aqui que entra outra figura do sistema judicial americano, o Default Judgment. Devido ao seu desrespeito pela fase de discovery e tendo em conta que se tratava de um caso civil e não criminal, as juízas dos vários processos decidiram unilateralmente que Alex Jones deveria pagar uma indemnização às vítimas. No entanto, iriam na mesma a tribunal. Os jurados não deveriam decidir se Alex Jones era culpado ou inocente de difamação. Isso já era um dado adquirido. Deviam, isso sim, definir o valor da indemnização. E estou a aborrecer-vos com estes detalhes processuais todos só para vos tentar colocar nas salas de tribunal, tanto no Texas como no Connecticut, em que num dos lados estão os familiares de Sandy Hook, incluindo o Lenny Posner e a mulher Veronique, os pais do Noah, e do outro lado o Alex Jones, o programa Infowars e os seus colaboradores. É que estes julgamentos, disponíveis online para todos vermos, e sim, links na descrição, são uma oportunidade única de ver Alex Jones fora da sua zona de conforto. Sentado no banco dos réus, Alex Jones surge inchado, vermelho, sempre a tossir, sempre a beber golinhos de água para acalmar uma garganta arranhada, e é muito menos desafiante e esquizofrénico e descontrolado
Hook nos seus programas do InfoWars. Aliás, só muito de vez em quando é que o bom velho Alex Jones vem ao de cima. The most important thing with your No, my most important. No? Okay, no. Your credibility is not your most important thing. It's crushing the globalist. Crushing globalists. Mas fora momentos como este, no geral, Jones parece um pobre coitado, vítima até dos seus próprios advogados. A certa altura, num dos casos do Texas, o advogado das famílias de Sandy Hook revela ao próprio Alex Jones, em plena cross-examination, que o advogado de defesa do Alex Jones enviou para o advogado das famílias, acidentalmente, uma cópia integral de todos os conteúdos do seu telemóvel pessoal. E, noutro momento, para mim icónico, o seu advogado, no caso do Connecticut, que é relativamente mais competente que o advogado nos casos do Texas, tem de interromper a inquirição para explicar à juíza, digamos, a forma de pensar de Alex Jones. E como o seu tom de voz diz muito, não resisti a partilhá-lo sem mais comentário. He thinks this is a plot orchestrated by, excuse me, I don't mean that. He thinks this trial reflects the effort of tyrants to silence him, including George Soros, Hillary Clinton, and others. He's going to talk about why he sued the Young Turks, and he believes that they're part of another political conspiracy. I mean, the problem with this fellow is everything is part of a conspiracy. É claro que os advogados das famílias não se pouparam a mostrar vídeos de Alex Jones em toda a sua glória. Aqui fica uma breve descrição da teoria de Sandy Hook nas palavras do próprio, e tal como ouvido em tribunal, isto é, imaginem que fazem parte daquele júri e vos é mostrado este pequeno monólogo. But then you learn the school had been closed and reopened, and you got video of the kids going in circles in and out of the building, and they don't call the rescue choppers for 2 hours, and then they tear the building down and seal it, and they get caught using blue screens, and a email by Bloomberg comes out in the lawsuit where he's telling his people, get ready in the next 24 hours to capitalize on a shooting. So Sandy Hook is a synthetic, completely fake, with actors, in my view, manufactured. I couldn't believe it at first. I knew they had actors there, clearly, but I thought they killed some real kids. And it just shows how bold they are, that they clearly used actors. I mean, they even ended up using photos of kids killed in mass shootings here in a fake mass shooting in Turkey. Mas para mim, o mais interessante dos vários julgamentos não é o próprio Alex Jones. O pobre teórico da conspiração está sempre a tossir, consegue até ter um olhar um bocadinho frágil, tonto, anestesiado, como um coelho à frente de uma locomotiva em andamento, e em nenhuma circunstância desata aos berros sobre os Clinton ou os satanistas pedófilos, provavelmente por ter noção de que as suas alegadas crenças conspiratórias não impressionariam os jurados. Prefere estar quieto. Mas não, o mais interessante para mim são os momentos nos quais os advogados das famílias tentam demonstrar não apenas que Alex Jones é chalupa, mas que todo o ecossistema InfoWars, com todos os seus produtores e repórteres, tem uma relação, digamos, complicada com a verdade. Subitamente, levanta-se o véu do estilo gritante e teatral de Alex Jones e assistimos à podridão que se esconde nos bastidores. Um exemplo, a certa altura, num dos processos do Texas, Owen Schroyer, um jovem repórter da InfoWars, que apresenta outros programas na plataforma, é chamado a depor e o advogado das famílias de Sandy Hook tenta demonstrar aos jurados como funciona o método de verificação das fontes usado na InfoWars. A troca de galhardetes é um bocadinho longa, mas vale a pena ouvir na íntegra. Imaginem a seguinte situação típica naqueles programas. O Schroyer está confortavelmente sentado à sua mesa, em direto, a falar para o microfone e recebe nas mãos de um produtor uma notícia impressa em papel. Advogado. Deram-lhe a notícia enquanto estava em direto e você leu-a, certo? Schroyer. Sim. Advogado. Fez 0 para determinar se era uma notícia rigorosa, correto? Schroyer. Correto.
Advogado. Não fez qualquer verificação da história, correto? Schreier. Correto. Advogado. Não fez nada para determinar se era uma piada ou uma paródia. Schreier. Correto. Advogado. A notícia inclui clipes de vídeo. Não os viu, certo, antes de os reproduzir no programa? Schreier. Não, não vi. Advogado. Não confirmou a fonte, pois não? Schreier. Refere-se ao Zero Hedge? Advogado. Sim. Não confirmou a fonte, o autor? Schreier. Bom, eu vi que dizia Zero Hedge. Advogado. Isso é o site. Schreier. Certo. Advogado. Mas não é a origem de notícia, pois não? Schreier. Para mim, é. Advogado. A minha pergunta não era essa. Não é a origem da notícia, certo? Schreier. Bom, foi publicada no Zero Hedge e foi onde a vi. Mas, obviamente, o autor acredito que fosse algo chamado Zero Point Now. Advogado. Exato. Acha que Zero Point Now é o nome real do autor? Schreier. Duvido. Advogado. Pois. Então, alguém chamado Zero Point Now escreve algo num site chamado iBankCoin, que depois é reproduzido pelo Zero Hedge. Você não faz absolutamente nada para determinar se uma única palavra da notícia tem valor, mas mesmo assim lê a notícia em direto e comenta, certo? Schreier? Sim. É este o seu método e o método que Alex Jones parece incutir a quem trabalha com ele. Sacar coisas da net e assumir que é tudo verdade, desde que encaixe nas suas teorias pré-estabelecidas. Há outro exemplo excelente, desta vez protagonizado pela pobre Daria Karpova, uma das produtoras da Infowars chamada a depor no Texas. Imaginem uma jovem de 35 anos, pálida de medo, a balbuciar respostas vagas e a patinar perante o interrogatório do advogado das famílias. Ela claramente nunca na vida pensou alguma vez poder estar nesta situação. A certa altura, surge na conversa uma personagem que já conhecemos anteriormente, o Wolfgang Halbig, o Batata Humana, o alegado especialista em segurança escolar, o homem que fez crowdfunding para ir incomodar a cidade de Newtown e que Alex Jones se apressou a convidar para aparecer no seu programa. Advogado. Neste vídeo, ouviu o Sr. Jones referir-se ao Sr. Halbig como um consultor de topo, correto? Karpova. Sim, era assim que se apresentava. Advogado. Era assim que se apresentava? Karpova. Sim, nós não tínhamos motivos para duvidar dele naquela altura. Advogado. A sério? Então não concordaria comigo que havia pessoas a avisar a vossa empresa que as credenciais de Wolfgang Halbig não eram reais? Karpova. Mais uma vez, há tantos e-mails, é impossível lê-los a todos. Se foi enviado aos nossos repórteres, não me consigo lembrar exatamente, mas se não chegou ao Alex, ou mesmo se ele tiver sido avisado, bom, não posso falar por ele. Advogado. Ok, mas o que eu quero saber é se havia gente a avisar a vossa empresa que as credenciais de Wolfgang Halbig eram falsas. Concorda? Karpova. Pode dizer-me a que se refere? Advogado. Estou só a perguntar se concorda. Karpova. Não me recordo. E mais à frente, num momento curiosamente revelador. Advogado. A Infowars quer que os seus espectadores acreditem que vão ter acesso à verdade, correto? Karpova. Nós pensamos que a nossa audiência é inteligente e nós confiamos neles para chegarem à conclusão sobre o que acham que é verdade ou não, mas nós apresentamos a nossa opinião. Advogado. Quer dizer, a verdade, certo? É isso que dizem apresentar à vossa audiência. Karpova. Claro, toda a gente tem a sua própria definição de verdade. Advogado. A tagline dos vossos vídeos diz Infowars, a linha da frente do jornalismo com verdade. Isso é a verdade, certo? Karpova. No sentido em que acreditamos naquilo que dizemos, absolutamente. Depois de largas horas a ouvir Alex Jones e os seus companheiros em tribunal, continuo sem saber muito bem o que pensar. Por um lado, vejo-os como uns tontos palermas, gente incompetente,
propositadamente ignorante e sem qualquer ética profissional, e que sem querer se transformaram numa das plataformas mais populares dos Estados Unidos. Aliás, em entrevista, um dos advogados das famílias de Sandy Hook refere que o programa InfoWars tem uma maior audiência que o famoso canal de notícias CNN. Mas, por outro lado, penso em Lenny Posner e nos outros pais das vítimas de Sandy Hook, e já agora na quantidade de fãs de Alex Jones levados à mais paralisante paranoia pelos seus discursos inflamados. E não consigo deixar de sentir asco ou mesmo uma profunda irritação por ele. Há qualquer coisa de sociopata e monstruoso na negligência com que aborda o seu próprio papel no mundo. Uma forma de maldade que, mesmo que não seja propositada, parece-me inegável. Felizmente, a justiça esteve à altura. Alex Jones foi condenado a pagar, tudo somado, mais de $1.000 milhões a várias famílias de Sandy Hook, um valor que o forçou a declarar falência. Se o tamanho das indenizações é proporcional às mentiras de Alex Jones, então não há dúvida que ficou provada em tribunal a sua patológica aversão ao rigor e à verdade. Também Wolfgang Halbing pagará pelos disparates que andou a dizer. Lenny Posner processou no Wisconsin, acusando-o de afirmar que a certidão de óbito do filho Noah era uma falsificação. E se calhar ficarão contentes por saber que Posner ganhou uma indemnização de mais de $1 milhão. Mas o juiz acrescentou um requinte kármico à sentença. A partir daquele verdito, Posner é o orgulhoso proprietário dos direitos de autor do livro Nobody Died at Sandy Hook, que conhecemos há pouco, o que significa que tem agora o poder de o retirar definitivamente de circulação. Quanto a Alex Jones, o futuro é incerto, mas se calhar menos incerto do que poderíamos querer. Segundo um artigo da Atlantic, Jones perdeu uma batalha legal de vários anos com os pais de Sandy Hook, que foram aterrorizados por fãs da InfoWars depois de Jones falsamente os acusar de serem atores de crise. No ano passado, foi forçado a pagar $1.000 milhões em indenização, o que o forçou a declarar falência e vender a sua empresa. Durante a sua última transmissão, Jones diz que é suposto abandonar os escritórios da InfoWars nesse mesmo dia, depois de 25 anos durante os quais transformou o seu programa Talk Radio num império de mídia conspiratório. Está tudo a chegar ao fim, mas estará mesmo? Os estúdios estão prontos, diz Jones no final da sua transmissão. São a apenas 5 km daqui. Estamos prontos para seguir em frente. Jones já estabeleceu o seu próximo plano. Irá, claro, continuar a transmitir o seu programa através de um novo website, sem qualquer ligação à marca InfoWars. E cá estamos nós, 1 ano e meio depois. O que estão a ouvir neste momento já sou eu, o Renato, em maio de 2026, a contar o resto da história, porque entretanto a novela Alex Jones e InfoWars teve uma importante atualização. Primeiro, o artigo da Atlantic, que acabámos de citar, não estava 100% certo. Ou melhor, Alex Jones não teve de abandonar logo a InfoWars. Acontece que, entre recursos interpostos pelos seus advogados e alguns atrasos judiciais, Jones viu-se numa posição muito curiosa. Primeiro, estava a dever mais de $1.000 milhões às famílias de Sandy Hook. Para ser rigoroso, é 1,4 mil milhões ou 1,5 mil milhões. Os dois valores aparecem por aí nas fontes e ninguém parece concordar sobre que valor é que é. Segundo, Alex Jones declarou falência.
afirmando categoricamente e compreensivelmente não ter 1,4 mil milhões no bolso ou num cofre lá em casa para pagar o que deve. E terceiro, ele continuou o seu programa na plataforma InfoWars, produzindo milhares e milhares e milhares de horas de conteúdos adicionais ainda em 2022, quando foi condenado, e depois em 2023, em 2024, quando saiu o episódio original, em 2025 e ainda em 2026, que é quando estamos agora. O tribunal condenara-o por difamação, mas este difamador continuava com controle total do seu veículo de transmissão de mentiras para o grande público. Ora, por si só, isto não é um enorme problema, ou seja, a sentença judicial previa o pagamento da indenização, mas não necessariamente o fecho da InfoWars. Mas, ao iniciar um processo de insolvência, Jones deu por si a vender, ou a ter que vender, os seus bens para pagar o que devia. E um dos seus maiores bens, claro, era a própria marca InfoWars. E que inclui muita coisa. Inclui os estúdios, as câmaras, o site, a propriedade intelectual dos conteúdos, toda uma constelação de coisas que podiam ser vendidas ou postas a render para que esse dinheiro fosse para os familiares de Sandy Hook. Por isso, por ordem do tribunal, Jones teria de colocar a InfoWars em leilão público para angariar dinheiro e pagar a indenização. E é aqui que esta história de horrores sofre uma reviravolta ainda mais surpreendente. Algo que já tinha acontecido quando eu publiquei o episódio anterior, mas sobre os quais só havia ainda algumas informações e por isso eu não quis incluir lá. Em finais de 2024, o vencedor deste tal leilão para comprar a InfoWars não foi nenhum aliado do Alex Jones, não foi outra plataforma conspiratória, foi o The Onion, um jornal cómico online, uma espécie de inimigo público, especializado em satirizar a sociedade americana através de notícias falsas, sempre com títulos muito tontos e super exagerados e provocadores, mas, na minha opinião, sempre hilariantes. Ora, há um detalhe importante. O The Onion tentou comprar a InfoWars não para fazer uma espécie de mega partida cósmica, não é? O site de teorias da conspiração comprado por quem as satiriza, mas sim com uma finalidade até bastante altruísta. Fê-lo com o apoio explícito das famílias das vítimas de Sandy Hook, que tanto quanto receber o seu dinheiro, queriam também que a plataforma difamadora de Jones viesse abaixo, de uma vez por todas. Segundo um dos advogados das famílias, citado pela Variety, as famílias de Sandy Hook enfrentaram Alex Jones para o impedir de continuar a provocar dano a terceiros. Quando a InfoWars finalmente terminar, a maquinaria de mentiras que Jones construiu irá transformar-se numa força para o bem social, graças à coragem das famílias e à visão e persistência do The Onion. Sim, porque aparentemente a ideia era essa, acabar com a InfoWars de Alex Jones, mas manter essa marca, manter esse nome e substituir os seus conteúdos paranoicos, quem sabe, por uma sátira desses próprios conteúdos, chamando a atenção para o quão ridículos podiam ser. Era como se um grupo de comediantes tomasse conta de um esquema pirâmide e o transformasse num veículo de literacia financeira. Mas aqui voltamos aos stresses dos tribunais. Por um lado, a compra do InfoWars pelo The Onion foi constantemente bloqueada ou atrasada por vários juízes e às vezes com bons motivos. Num dos casos, porque o valor da oferta que o The Onion fez, 1,75 milhões, foi considerado muito abaixo do que as vítimas mereciam. E, por outro lado, o próprio Alex Jones teimava em tentar travar o processo para manter viva a sua marca, insistindo estar a ser alvo de uma campanha atentatória da sua liberdade de expressão. O ano de 2025 foi passado assim, sendo a principal novidade o facto de um juiz federal ter ordenado que a empresa de Alex Jones, que incluía a InfoWars, passasse para as mãos de uma espécie de administrador independente nomeado pelo tribunal e que ficaria com a responsabilidade de vender todos os bens e dar esse dinheiro às famílias. Só recentemente, isto é, nas últimas semanas, agora em abril e maio de 2026, é que a coisa se tornou muito mais concreta.
Então, em abril deste ano foi revelado os contornos específicos da proposta do The Onion. Segundo a Variety, o The Onion declarou que nas próximas semanas, e se o tribunal assim autorizar, irá lançar uma nova plataforma de comédia no site Infowars.com, com direção criativa de Tim Heidecker e direção de programação de Mia Di Pasquale. Segundo a empresa, é um esforço pensado para criar uma casa para vozes da comédia em emergência e expandir o papel do The Onion como uma instituição da sátira moderna. O acordo é relativamente simples. O The Onion propôs dar $81 mil por mês para ganhar acesso e utilizar a marca Infowars durante um período de 6 meses, havendo uma possibilidade de renovação desse contrato ou mesmo da empresa acabar por ser vendida a terceiros. E, enquanto usasse a marca Infowars para fazer a sua comédia, parte dos seus lucros reverteriam a favor das famílias de Sandy Hook. A sátira ficaria ao serviço da justiça, pondo a render uma plataforma difamatória a favor das suas vítimas. Em vez de gerar dinheiro através da mentira, a Infowars geraria dinheiro através da comédia. Isto tudo oficialmente porque nas suas redes sociais a malta do The Onion já brincava com o futuro do seu novo brinquedo, aproveitando para gozar abertamente com o ecossistema online a que Alex Jones pertencia. Segundo a figura ficcional do seu CEO, Bryce P. Tetraeder, com esta nova Infowars, iremos democratizar a tortura psicológica, dando as boas-vindas a ideias brutais e sádicas de toda a gente, até dos mais estúpidos entre nós. Será como o Projeto Manhattan, mas em vez de uma bomba, vamos construir um website. A Infowars de amanhã será o convergir de um turbilhão de conteúdos sobre conteúdos, talento a adquirir talento, vários anéis concêntricos de fusões empresariais, processando toda a arte humana numa pasta digestível e sem fim. Será um lugar úmido, escuro, onde o pânico e o capital alimentam-se mutuamente como os gêmeos no ventre de um monstro desconhecido, um monstro com muitos nomes, mas que eu gosto de chamar a América Moderna. E é por isto que o The Onion me parece a mim a organização perfeita para gozar com a Infowars, porque entende que a melhor sátira vem de um lugar de profunda compreensão. E que só quem conhece a forma de pensar e falar dos seus alvos pode satirizá-los de forma eficaz. E assim, pela primeira vez, uma pessoa como eu, fanzoca de teorias da conspiração, tem conteúdos feitos à sua medida. E assiste a coisas maravilhosas como um vídeo de Tim Heidecker, o tal novo diretor criativo da Infowars, a imitar Alex Jones, incluindo a sua voz arranhada, sentadinho a uma secretária igual à do Alex Jones, filmado da mesma forma que o Alex Jones e vestido como o Alex Jones. Tim Heidecker usa o discurso paranoico, mas inverte o seu alvo. No nosso caminho para a vitória total, acabamos de ganhar uma grande batalha. Não funciona. No nosso caminho para a vitória total, acabamos de ganhar uma grande batalha. O Alex e o seu gangue de mentirosos e canalhas foram atirados para a rua. Perderam a Infowars e as suas mais variadas plataformas, senhoras e senhores. Nós seremos a nova Infowars. Nunca estivemos tão empenhados em fazer justiça pelas famílias de Sandy Hook. E mais à frente, a minha reputação tem estado sob ataque pelo Alex Jones e a sua cabala de mentirosos e canalhas e criminosos. Tem sido difícil para mim, para a minha família, mas só fortalece a minha determinação. Eu consigo aguentar estes ataques pessoais. Podem vir atrás de mim todo o dia. E eu continuarei firme e forte, porque agora somos um movimento. Ora, nas piadas de
Tim Heidecker, os fãs de Alex Jones reconhecem as suas principais características. A ideia de pertencer a um grande movimento de libertação, a cabala que o vem destruir, as acusações constantes, a egomania misturada com um sentimento messiânico. Vale muito a pena ver o vídeo completo, que claro deixo na descrição do episódio. À boa maneira Alex Jonesiana, Heidecker fala de umas alianças entre o Senhor Deus e Lúcifer através de práticas espirituais e rituais demoníacos. Diz que tem usado a pele de Alex Jones, uma verdadeira pele texana, portanto do Texas. Uma das pessoas que liga para o programa acusa a Amazon de ter comprado o alfabeto e dizer que está a trocar a ordem das letras. Outra pessoa que liga para o programa e que claramente é identificável como uma imitação do próprio Alex Jones, portanto também tem a voz de Alex Jones, propõe ao Heidecker irem os dois comprar comida chinesa de takeaway e levá-la para alimentar a coruja de Bohemian Grove. A certa altura, o Heidecker saca de um copo de vinho com alegado sangue humano e começa a bebê-lo, dizendo que lhe dá energia para a sua luta. E até há um clássico do Infowars e de Alex Jones, produtos da treta para serem comprados pelos espectadores. No caso deste pequenino episódio que Heidecker publicou nos canais oficiais do The Onion, o produto em venda é o Piss to Gold, ou seja, de mijo a ouro. Uma tecnologia científica que permite extrair ouro da nossa urina e fazer o processo inverso, ou seja, condensar o ouro que já temos em urina para o esconder em garrafas dos alegados comunistas que se infiltraram no Deep State. Ou seja, quem pesquisar Infowars na internet neste momento, é possível que venha a encontrar a sátira e não o original. E mesmo que a proposta do The Onion tenha que passar por outro juiz, uma coisa é certa, Alex Jones foi mesmo forçado a abandonar a marca Infowars. Segundo as suas próprias palavras, acho que ninguém estava a pagar a renda e a eletricidade do estúdio sequer, portanto ele teve mesmo que sair. É, para todos os efeitos, o fim da Infowars e o fim de uma era. Mas será que isto significa que é o fim do próprio Alex Jones? A resposta, como devem estar a imaginar, é não. No dia 30 de abril deste ano, Alex Jones fez o seu último programa a partir dos estúdios da Infowars, com o logótipo da Infowars e sob a marca Infowars. Estava rodeado da sua equipa e despediu-se dos ouvintes e dos espectadores e prometeu voltar. E claro, dias depois já tinha em funcionamento uma nova plataforma, o Alex Jones Live, em tudo absolutamente igual ao Infowars, no tom, nos conteúdos, no tipo de programação, até no tipo de letra do logótipo e no esquema de cores. E que inclui, claro, tal como o Infowars, website, loja online e um programa diário de várias horas. As famílias de Sandy Hook, até através dos seus advogados, acusaram Alex Jones de ter basicamente roubado uma série de coisas que eram da propriedade intelectual e que eram dos equipamentos da Infowars e de os ter levado todos para o Alex Jones Live. Quem considera Alex Jones como um monstro, como é o meu caso, ficará certamente deprimido ao ver que a sua plataforma continua, ainda que por outro nome. Mas quem o considera uma fonte fascinante de comédia acidental e infinitamente irresistível, como eu, não deixará de ficar um bocadinho contente, lamento, ao perceber que Alex Jones não aprendeu nada com os últimos anos. O seu Alex Jones Live contém exatamente o mesmo tipo de notícias tontas, paranoicas e sensacionalistas. Por exemplo, ao abrir o site, enquanto escrevia esta parte do episódio, deparei-me com títulos como Alerta Lockdown. Globalistas lançam Covid 2.0 à medida que antavírus se espalha por todo o mundo. União Europeia diz aos seus cidadãos para usarem máscaras, espalhando a histeria. E ainda, estudo dinamarquês confirma que crianças de mulheres militares têm maior risco de autismo. E outro exemplo,
revelado o segredo dos data centers de inteligência artificial, milhares de data centers construídos nos Estados Unidos para criar modelos de fundação mundial para a evolução acelerada de uma nova espécie digital que irá invadir a terceira dimensão para conquistar a Terra e o universo. E além de todo este tipo de notícias, e além da loja com a infinita lista de suplementos alimentares, cremes faciais, facas, pósteres, camisolas, pins e produtos de saúde com as mais extraordinárias e irrealistas promessas, o fã de Alex Jones pode continuar, claro, como sempre, a apoiá-lo monetariamente, desta vez com transferências mensais. E cada tier, cada nível de apoio tem nomes engraçados. Há, por exemplo, a transferência de $10 mensais, o Breaking News Contributor. Com $25 serão um Truth Machine Fueler. Com $50, Escape Pod Sponsor. Com $100 serão um Liberty War Chest Patron. E se derem $250 por mês a este pequenino difamador para continuar o seu trabalho, ganham a alcunha, o nome de Censorship Obliteration Benefactor, ou seja, aquele que ajuda a obliterar a censura. Alex Jones continua, portanto, a lucrar com a credulidade dos seus ouvintes, muitos dos quais certamente acreditam que Jones foi mesmo vítima de uma tentativa de silenciação por parte do sistema e que o The Onion é mais um mecanismo de controlo do Deep State. E no final, é legítimo perguntar, uma vez que Alex Jones continua por aí a fazer os seus programas e a vender os seus produtos, se tudo isto serviu para alguma coisa. Se a queda da InfoWars e a sua provável aquisição pelo The Onion realmente amolgou o mundo conspiratório. Pelo que consegui perceber, Jones recusou-se até agora a pagar do próprio bolso um único cêntimo às famílias de Sandy Hook e, por mais produtivo que seja o The Onion, sacar $1.4 mil milhões da marca InfoWars não será tarefa fácil. E claro, há o maior de todos os detalhes. A InfoWars, que difamou as famílias de Sandy Hook, pode ter acabado. E talvez se venha mesmo a transformar num veículo para o bem. Mas Alex Jones sobrevive e não dá sinais de desistir. Com sorte, até se safa pagar o que quer que seja. Mas uma coisa é certa. Graças ao caso Sandy Hook, Alex Jones deixou de ser uma figura periférica que influenciava milhões escondido no nicho da internet. É praticamente impossível googlar o seu nome sem tropeçar em dois factos inegáveis. Primeiro, que é um difamador condenado, e segundo, que deve milhões a famílias de crianças mortas num tiroteio. Em tribunal, os seus métodos preguiçosos de pesquisa e preparação ficaram mais que demonstrados, assim como o seu total desrespeito pela verdade. Nem uma pessoa tão desavergonhadamente descomplexada como Alex Jones pode ficar imune a uma situação assim. E quem ajuda a financiá-lo, quem o apoia explicitamente, quem o defende ou quem o vier a descobrir no futuro, já não tem desculpas. Sabe exatamente ao que vai. O monstro não morreu, mas parece-me ter sido ferido. Com todo o seu horror e tragédia, o caso Sandy Hook foi um bom dia para quem combate as mais extremas, desavergonhadas e mentirosas paranoias. Não aquelas com que a internet brinca aqui e ali, mas aquelas que têm mesmo consequências reais para pessoas reais no mundo real. E foi, esperemos, uma lição para quem quiser vir a conspirar com a mesma lata de Alex Jones. Brincar com ideias é divertido, por vezes inofensivo, mas quando abusamos, tem de haver consequências. Por vezes, 1.4 mil milhões de consequências. E eu, um enorme apreciador do estilo hiperbólico e ridículo de Alex Jones, que não consegue resistir à sua absurda personalidade, e eu, que vivo num fascínio aterrorizado por figuras assim, confesso que fico contente.
E levanto o meu copo de sangue humano e sugiro um brinde à importância da verdade. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/bruapodcasts e se gostarem deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima.